vai lá para Brasília, para a capital federal, para ouvir o Márcio Rocha, para saber neste exato momento qual a situação da suspensão do Twitter, o X, aqui no Brasil. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, divulgar, isso deve acontecer a qualquer momento, a decisão dele sobre a ação que trata da suspensão do X, o antigo Twitter. Essa suspensão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques foi sorteado para ser o relator do processo depois que a primeira turma da corte confirmou por unanimidade a decisão de Moraes. Todos os quatro, né, além de Moraes, né, todos os 5 ministros tiveram a mesma posição, o mesmo posicionamento. Mas Luiz Fux seguiu, né, o mesmo entendimento de Alexandre de Moraes, mas com ressalvas, né, falando que a suspensão não poderia atingir pessoas que não estão envolvidas no processo, ou seja, os usuários que utilizam a plataforma aqui no Brasil. Essa ação foi protocolada pelo Partido Novo, que defendeu que a suspensão do X foi inconstitucional por ter ferido a liberdade de expressão, o devido processo legal e a proporcionalidade. Além disso, essa mesma ação questiona também aquela multa de R$50 mil prevista para quem usar os serviços como o VPNs, que é um software usado justamente para driblar o bloqueio e usar o X. Como relator, Nunes Marques pode dar uma decisão individual, aceitando ou não o pedido do Novo, né, do Partido Novo, ou ainda submeter o tema ao plenário do Supremo. A gente lembra, né, mais uma vez, que Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do X em todo o território nacional depois que a rede social descumpriu uma série de decisões do tribunal, se recusando, por exemplo, a tirar do ar perfis com mensagens criminosas ou antidemocráticas. E, além disso, não indicou um representante legal no país no prazo de 24 horas que o ministro tinha determinado anteriormente, mesmo depois que Moraes, né, determinou que essa medida fosse realizada com a provável punição de tirar o X do ar, que foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. A gente segue acompanhando, qualquer novidade chama vocês aí. Caiu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio, obrigado. Caiu com o Nunes Marques. Há quem acredite que ele vai passar e deixar para o plenário para não haver o cancelamento e depois a discussão em plenário para esse assunto, Zaidan. Não tem cabimento uma decisão individual derrubar uma decisão colegiada. Há uma decisão colegiada. Foram 5 votos. Então, a primeira turma tomou uma decisão. E não acredito que o Nunes Marques cometerá esse deslize, até pela experiência que ele tem no judiciário, né? E ele foi juiz juiz federal, é um juiz de carreira. E o fato também é que a ação, ela contesta uma decisão, inclusive por seu caráter monocrático. Isso também já não faz sentido, porque já não é uma decisão monocrática, uma decisão colegiada. 5 ministros. Então, Ronald, essa ação do Novo, e quando fala em liberdade de expressão, é bom notar que há uma diferença considerável, expressiva, e do ponto de vista jurídico, sem qualquer ponto de convergência entre a decisão tomada no Brasil a respeito do X e a decisão tomada nos Estados Unidos a respeito do TikTok. Lá foi simplesmente uma acusação claramente fabricada em laboratório de que o TikTok era ou faz parte de um grande esquema de espionagem, não é? Porque é aquela bobagem que você fala para o público infantil. Como hoje o público é infantil, há uma infantilização das sociedades ocidentais, você usa um argumento pueril como esse para dizer ou vocês vendem o controle ou vão sair daqui. Isso não tem nada a ver com descumprimento de lei. Aqui não. Aqui não houve, saiam daqui. Olha, vocês têm de ter um escritório de representação, senão não podem funcionar. E a multa, inclusive, não é impeditiva do funcionamento. O que impede o funcionamento é a ausência do escritório de representação. A multa é outra história e aí levou ao bloqueio das contas do Starlink. Então, acho difícil que prospere a ação do Novo, mesmo com o Nunes Marques. Acho que ele não cairá nessa.